Esse provavelmente é o vídeo mais complicado e difícil e polêmico que eu vou fazer na minha vida, porque eu vou falar sobre nada mais, nada menos do que os pais tô pagando. O pai tô pagando com essa cara assim, tô pagando. É bem essa cara mesmo. É porque o pai tô pagando é o cara que acha que o fato de ele não fazer mais do que a obrigação dele, que é contribuir financeiramente com a educação da criança, com a criação, não só a educação, mas a criação da criança, dá a ele o direito de meter pitaco na sua vida. Não tô falando da vida da criança, tô falando da sua vida, da vida da mãe. E isso tá completamente errado. Ele pensa que o dinheiro substitui presença e não substitui. Então ele é daquele cara que, quando der eu vou aí pegar fulano, a criança para passear. Para passear? Criança não precisa só de passear, não é cachorrinho para ficar passeando para lá e para cá. Criança precisa de presença, de valores. A criança precisa de harmonia, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa de várias coisas que o dinheiro não compra, meu bem. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Agora, eu já vou falar aqui que se você assistir essa primeira parte do vídeo, você vai assistir todo o resto tranquilamente, porque a primeira parte é a mais complicada, que eu vou falar sobre esse cara que contribui financeiramente e acha que tem o direito de controlar o seu ir e vir, o ir e vir da mãe. E olha, já vou falando, sai fora dessa, não é verdade. O fato do cara contribuir financeiramente com as questões financeiras da criança de vocês, do filho de vocês, não dá ele o direito de ficar decidindo que hora que você sai, que hora que você chega, que hora, e você tem que ficar à mercê esperando que ele venha ou não venha buscar a criança para ter um dia com ele. Isso tudo não faz o menor sentido. Como que você faz para resolver isso? Primeira coisa é que essas pessoas que ajudam financeiramente e que é o pai tô pagando, porque tem aqueles que contribuem e que são gente do bem, né? Então, eu tô falando especificamente dos pais tô pagando. Eu não tô falando dos pais corretos, que fazem a parte que tem que ser feita. Entende que o dinheiro é uma parte só. Fora isso, tem presença, tem educação, tem um monte de coisa. Eu tô falando especificamente desses caras que são verdadeiros bobões. Eu pensei em outra coisa, mas bobões. Então, como que a mãe vai conseguir resolver isso? Primeiro, acorda, minha filha, você tem que se posicionar. E como é que você se posiciona? Eu tô aqui pra te ajudar, viu? Eu não tô aqui pra te criticar, não. Eu tô aqui pra te ajudar. Como você se posiciona? Você determina horários, dias. Então, olha, tal dia é o seu dia de vir aqui buscar a criança, ou eu vou levar de tal hora até tal hora. Você determina isso numa boa conversa civilizada. Não é impondo regras ou falando é do meu jeito porque eu sou a mãe, eu que mando. Não é isso que eu tô falando, não, porque daí você vai ser uma mãe bobona. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. É conversar, é chegar num acordo qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para você, para ele e principalmente para a criança. Alguns acordos sobre desenvolvimento da criança vocês precisam fazer. Alinhar isso é muito importante. Então, como que você alinha? O que vocês esperam para o desenvolvimento da criança? Afinal de contas, ele está contribuindo não com presença, mas financeiramente, e esse financeiramente proporciona alguns tipos de investimento. Quais são os investimentos que vocês vão fazer na educação da criança? O que essa criança precisa para se desenvolver integralmente? Quais são as despesas? Quais são as possibilidades, né? Vocês conversando, acertando isso tudo, vai ficar muito mais fácil, desde que tenha um limite. O contato, ele não precisa ser dentro da sua casa, ele não precisa ser na hora que ele quer, ele não manda. Vocês decidem isso juntos, e isso é muito importante. Outra coisa nessa relação tô pagando que pode acontecer é o cara ficar questionando com o que você gasta o dinheiro. Então pode surgir do tipo assim, tá gastando com ela, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não importa. O importante é o que você de fato
tá fazendo com esse valor, com o dinheiro que você recebe. Não importa o que o outro fala, o que o outro pensa, não importa nada. Você tem que estar segura de que você está fazendo o correto. Se você está fazendo o correto, continue fazendo o correto, independente do que está falando. Você não precisa dar satisfação. Combinado é combinado. Satisfação é desnecessário. Você não tem que dar esse tipo de satisfação. Pensão paga aquilo que se paga. Comida, roupa, alimentação. Comida é alimentação, né? Alimentação, educação, alguns passeios, moradia, algumas coisas assim, que às vezes a pensão não dá nem para a primeira parte do que eu falei, né? Mas tudo bem. Mas a pensão paga coisa que se paga. Coisas que não se pagam, presença, valores e a sua alma, isso tá fora de jogo. Então, essa é a primeira parte do vídeo para deixar bem claro para vocês. Se você assistiu aqui, o resto é fichinha. Bom, a segunda parte do vídeo, ela é bem específica para a mãe que fica com a criança que recebe o dinheiro do pai, mas ele é ausente. Ele não enche o saco, ele fica no canto dele, ele não busca para brincar, ele não vem visitar, ele é ausente. Esse pai que é ausente é o seguinte: o que acontece? A mãe sente essa ausência às vezes e quer compensar a criança com coisas materiais. Mas olha, não adianta você usar o valor da pensão ou de alguma coisa comprando coisas para essa criança, colocando coisas materiais para coisas que são emocionais. O material não compensa o emocional. Então, não há necessidade de você querer compensar a ausência com excesso de coisa, né? Essas coisas, elas podem ser materiais, você pode ficar dando presente, tudo que é modinha, tudo que é coisa, ou esses excessos também eles podem ser em forma de reclamação, né? Seu pai não participa. Tem muita mãe que acaba falando para a criança ou falando para outras pessoas perto da criança: seu pai não participa, seu pai não vai vir te buscar de novo. Fica falando coisas negativas com relação ao pai. E a gente não precisa disso. Na verdade, a criança, ela precisa se sentir acolhida. Ela não precisa que você fale mentira, que você fale: não, seu pai estava muito ocupado, por isso que não veio. De repente, ele não estava ocupado. Você só não precisa falar coisas negativas. Você não precisa falar coisas que vai magoar a criança de alguma forma. Mas eu tenho que falar a verdade. É uma verdade para você. A criança tem fase, ela tem idade. Na idade certa, vocês vão sentar e vão ter essa conversa. Mas quando a criança é pequenininha, você não precisa falar esse tipo de coisa que só magoa ela. E de alguma forma, quando você magoa o seu filho, você também fica com o coração apertado, porque você sabe que você está colocando na criança um problema, uma sujeira que ela não tem culpa, na verdade. Então, cabe a você ser segura, cabe a você entender que neste momento o que você faz e o que o cara faz, o que o pai da criança faz, são questões de adulto. A criança, ela só precisa se sentir amada e importante. Ela precisa entender que ela é fruto de um amor, que ela é fruto de algo que você consentiu, que é algo que você quis naquele momento e que ela tá ali agora e que a realidade de vocês é diferente. Mas ficar metendo pau, falar mal do pai da criança, não dá. O pai tá ali, é pai e é mãe. Ela só existe porque tem os dois. Se você fica falando mal, por pior que seja a situação, por pior que você veja ele, mas se você se relacionou com ele, é que em algum momento você não via esse pior. Eu fui enganada. Que seja. Mas essa criança é fruto disso. Não adianta você ficar falando mal. Então, não diga mal, não encha a criança nem de coisas materiais e nem de coisas emocionais desnecessárias. Pelo contrário, procure levar isso de uma forma leve. Quer saber como? Eu vou te falar como você faz isso. Foque em desenvolver a parte intelectual dela. Como que você vai fazer isso? Cada vez que você pensar, cogitar em falar mal dele ou comprar algo que não vai acrescentar em nada, você escolha então contar uma história legal, fazer uma comida bacana. O tempo que você vai gastar fazendo coisas negativas, gaste fazendo positivo. Então vocês podem cozinhar juntos e fortaleça o laço. E não é
cobrir o papel dele, não é fazer tudo sozinho que ele deveria estar fazendo, não é assim, fazer o papel de pai e mãe. Não tem como você fazer o papel de pai e mãe. E se você, por acaso, fizer o papel de pai e mãe, você vai estar falhando miseravelmente em algum deles, porque você é mãe. Esse vídeo é para mãe, né? Então, porque você é mãe. E se você for um pai que cria a criança sozinha, também você é pai. Cada um na sua função. Mas o amor incondicional, esse amor grandioso, essa dedicação, a criança ela não precisa de quantidade, ela precisa de qualidade. Então, pegue esse tempo que você tem para ficar pensando coisas ruins ou comprando coisas e use em criar memórias legais, memórias que vão trabalhar o intelecto da criança, que vão desenvolver a criança de forma de aprendizado para ela. Então, às vezes você pensa, nossa, mas está todo mundo comprando o bonequinho X, então eu também tenho que comprar o bonequinho X. Inclusive, eu tenho que comprar o bonequinho X verde, rosa e amarelo, porque todas as cores para ele ter, porque ele quer ter. Então, não. Todo excesso é uma falta. E aí você não precisa de excesso para cumprir falta de nada, porque não precisa faltar nada. O fato de você estar cumprindo o papel de pai e mãe da criança, que não faz o menor sentido, faz com que você faz só o seu bem feito, que daí já tá tudo certo. A terceira parte desse vídeo é uma coisa meio óbvia, né? Mas a gente tem que falar. É claro que se você tá cumprindo o papel dobrado, uma jornada dobrada, você fica sobrecarregada. Você tem que cuidar de várias partes, né? E assim, vai por mim. Existem algumas casas que tem o casal e a mulher fica responsável pela maioria das coisas também. Então, não dá pra gente ficar pensando no que seria o ideal. O ideal não existe, existe a sua realidade. E a sua realidade hoje é essa. E você tem que dar conta do que tem aqui hoje para você. Acontece que você não precisa dar conta sozinho. Essa coisa de ficar sobrecarregada é uma opção. O quê? Agora, Shizuka, eu não vou mais assistir esse vídeo. Não, olha, é uma opção no sentido de que você já parou para respirar um pouquinho? Porque é uma opção que às vezes é inconsciente. Respira um pouquinho. E fala comigo assim: rede de apoio. Você tem uma rede de apoio? A rede de apoio são as pessoas que você mais considera, as pessoas que você sabe que pode contar, são as pessoas que não vão te julgar, essa é a rede de apoio. E outra rede de apoio que não tem nada a ver com pessoas, mas é uma rede de apoio importantíssima, é uma coisa que se chama fase de desenvolvimento infantil. Olha, não existe rede melhor de apoio do que você entender sobre as fases de desenvolvimento da criança. A criança, ela tem fase e determinada fase, ela precisa de acolhimento, ela precisa de proteção, ela precisa de presença. Mas tem algumas fases que ela precisa de confiança. Vai lá, você consegue, faz. E quando você tem ações e atitudes que não condizem com a fase de desenvolvimento que essa criança está vivendo, a criança fica ansiosa, às vezes ela fica agressiva, às vezes ela fica birrenta, porque você está tendo atitudes que não condizem com a fase que ela está no momento de desenvolvimento. Você foi assim, eu fui assim, todas as pessoas do mundo foram assim, porque tem fase de desenvolvimento. E quem criou essas fases de desenvolvimento não fui eu, nem você. Mas foram vários psicólogos, vários pedagogos, várias pessoas que analisaram, pensaram, escreveram, anotaram e tá tudo a nosso dispor. Você pode encontrar na internet, você pode perguntar aqui para mim, você pode contar com essa rede de apoio chamada conhecimento, que é a melhor. Você vai levar aí, sei lá, meia hora pesquisando sobre isso, aprendendo sobre isso para uma vida inteira de paz e tranquilidade. Então, vai por mim. Rede de apoio de pessoas que podem te ajudar no momento que você precisar ficar um pouco sozinha, porque você precisa de um tempo para você. Rede de apoio para a hora que você tiver que levar no médico, alguém que possa te dar um suporte, a hora que você ficar doente, a hora que você quiser, sei lá. Rede de apoio com quem contar e que não vai te julgar para não te dar dor de cabeça depois.
é legal que você tenha essa rede de apoio de pessoas que você pode contar. Mas, especialmente, essa rede de apoio chamada fase de desenvolvimento infantil, nossa! Essa aí supera qualquer coisa, porque você fazendo direitinho agora no início da vida da criança, quando ela crescer, você vai ficar no céu. Eu garanto pra você. Eu sou mãe de 3. Eu tenho crianças desde pequenininha até criança grande. Sem contar que eu sou professora, então eu convivo com isso muitas vezes. Cada vez que a gente explica para uma mãe a fase de desenvolvimento da criança, ela fala: "Nossa, é uma descoberta". Então eu garanto para você que fase de desenvolvimento infantil, você não precisa carregar todo esse peso sozinha. Você não precisa se endurecer, se tornar um pilar, se tornar forte e ter que dar conta de tudo com essa pressão de que tem alguém me ajudando financeiramente. Financeiramente é uma parte de um monte de coisa que faz parte do desenvolvimento de uma criança. Eu sei disso. Você sabe disso. Talvez a outra pessoa não saiba disso. Mas aí tem a ver com a ignorância e a falta de conhecimento da pessoa. Você não precisa ficar sofrendo por causa de ignorância de outras pessoas. O pai pagando, ele não sabe do que realmente a criança precisa e provavelmente se ele tem esse tipo de postura, nem vai saber porque é ignorante. Então cabe a você fazer o seu bom trabalho, sem pesar, de forma leve, de forma tranquila, porque você e a criança merecem leveza. Vocês merecem tranquilidade e paz. E vai por mim. O menos, às vezes, é mais. E com esse vídeo a gente encerra os 3 vídeos que a gente fez sobre perfis de pais. Poxa, ficou faltando o pai bacana, aquele pai que sabe o que tá fazendo. Bom, para esse pai a gente só diz meus parabéns por você ser um bom pai, por você fazer a sua parte, não só financeira, mas também emocional e também de suporte para a mãe, porque a criança, é fato, a criança ela só vai se desenvolver bem se ao lado dela, em volta dela, ela tiver pessoas, adultos desenvolvidos que sabem quem são e o que estão fazendo. Caso contrário, a criança fica no meio de uma bagunça e é claro que ela não vai conseguir se desenvolver integralmente. Se você é um pai bacana, se você é uma mãe bacana, se vocês sabem o que vocês estão fazendo, se vocês têm autoconhecimento, nem precisa de vídeo para vocês, porque vocês já estão no caminho certo. Agora, se você é o pai tô pagando, ou se você é um pai vegetal, ou se você nem é um pai, porque você nem existe ali na vida da criança, essa sequência de 3 vídeos foi para vocês. Eu agradeço por você ter assistido esses vídeos. Eu peço que você compartilhe com as pessoas que você acha que precisa assistir esse vídeo. Eu quero que você também deixe aqui no comentário se você concorda, se você não concorda, o que faz muito sentido para você, o que faltou colocar aqui nesse vídeo. Coloca aqui nesse vídeo se você tem uma frase inspiradora para esse pai. Tô pagando. Dá um recado para esse pai aqui, se você conhece algum, deixa aqui. Não esquece que nesse canal aqui a gente está dando várias dicas de como tornar o maternar, o paternar em pasternar, né? A gente quer paz ao lidar com os nossos filhos e conseguir desenvolvê-los da melhor maneira possível. Então, dá uma olhada aqui no nosso canal. Você tem ideia para como agir com as crianças em momentos de birra, como fazer para ter momentos legais no restaurante. Você tem várias dicas aqui. Fica o meu convite para você conhecer. E se você quiser algum tema específico, escreve aqui que a gente vai gravar para você, que eu vou pesquisar, que eu vou estudar e venho rapidinho gravar o vídeo para você. Muito obrigada e até a próxima!